O primeiro o havia ameaçado com um bastão de beisebol, e o segundo acordara a vizinhança inteira com seus gritos e acusações de tentativa de assalto. Nas duas vezes ele preferiu bater em retirada, a ficar e dar explicações aos vizinhos e à polícia, e desde então vinha se mantendo ocupado provando que seus detratores estavam errados. Não que eles fossem notar. Com vários atos de bravura contra as forças do crime e do caos, de modo que, embora tivesse sentido que a tempestade estava por vir, não pôde apressar-se a caminho de casa a tempo de evitar a chuva. Porque o sentido da aranha não veio com uma previsão de tempo de longo alcance. Ele perguntou ao universo enquanto lançava outro fio de teia, certificando-se de que havia se ancorado com firmeza no Five Pin Plaza antes de movimentar-se novamente. Chuvas esparsas esta tarde, com 30% de chance de escorpião. Amanhã espera-se uma chuva de balas de calibre 38. E agora fique com o Joey para as notícias do esporte. Certo, ele estava falando sozinho. Era um hábito que o fazia relaxar quando ficava nervoso. Ele falava sozinho com bastante frequência. Agora a chuva caía com mais força. Os raios estavam constantes e ele tentou acelerar o ritmo em direção ao seu apartamento, virando para o leste a fim de saltar sobre o Madison Square Garden, a continuar na diagonal por alguns quarteirões em direção a Broadway, planejando seguir por ela e depois pela Bower para chegar em casa. Mas no meio do caminho entre a sétima e a oitava avenida, sentiu um conhecido e tênue zumbido de perigo, eriçando os pelos de sua nuca. A chuva interferia em seus sentidos aracnídeos, bem como em seus sentidos normais, mas não a ponto de turvar uma pontada tão forte como aquela. Ele a sentiu como um especialista, aguda, furiosa, mas distante, um ato de violência humana, a 2 quarteirões ali. Não direcionada a ele, pelo menos não por enquanto. Uma fração de segundos depois, o som de um disparo e gritos chegou a seus ouvidos, e em seguida, novamente, ecoado pelo edifício Chupin Plaza, atrás dele. Pela maneira como o alarme se intensificou quando ele virou, poderia localizar o incidente, melhor do que se seguisse apenas os sons. Seus instintos o levaram de volta para o norte, em direção a Herald Square. Enquanto se aproximava, os arrepios do sentido-aranha foram acompanhados por uma ansiedade familiar, não o tipo de nervosismo que uma pessoa normal e sã, o tipo que não sairia em público vestindo elastano vermelho e azul, sentiria ao mergulhar de cabeça num tiroteio. Ele havia presenciado tantos outros e enfrentado coisas tão piores que não tinha mais medo. O que aterrorizava era a dúvida: será que eu vou chegar tarde demais? Se eu não tivesse me deixado arrastar pelo vento e pela chuva, será que poderia ter chegado aqui a tempo de sentir o perigo antes do disparo? Será que uma pessoa acabou de morrer porque não conseguiu fazer o que devia, de novo? Homem-Aranha sabia que não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que não poderia salvar todas as pessoas. Fazia tempo que ele havia se acostumado com essa terrível verdade. Mas ele não seguia, mas ele não conseguia se perdoar pelas vidas que poderia ter salvo e não conseguiu. Depois você pensa nisso, Pete. Naquele momento, se havia outras vidas em jogo, ele não iria desapontá-las. Ao se aproximar da Broadway e começar a descer, avistou sua presa. Uma gangue de ladrões estava saindo de Max, correndo em direção a uma van de fuga, enquanto um segurança trêmulo se esforçava para atirar neles com a pistola. A outra mão do guarda apertava seu braço direito, cuja manga estava manchada de sangue, um ferimento pequeno, pouco mais do que um raspão, já que ele ainda conseguia empunhar a pistola. Um suspiro de alívio saiu dos lábios do aranha. Ninguém havia morrido ainda. Mas aquele era um cruzamento cheio de gente, e a mira do guarda estava trêmula. A polícia de Nova York era treinada para não disparar no meio de uma multidão, mas será que aquele segurança particular teria o mesmo bom senso? A aranha não poderia correr esse risco. Ele precisava pegar tanto os bandidos quanto os guardas desprevenidos. Caindo sobre o toldo verde de metal que cobria as portas de entrada, ergueu a barra da roupa, expondo seu cinto de utilidades, e ligou o aranha-sinal. Nome que ele admitia ser bastante pretensioso, para o que não passava de um holofote na fivela, de um cinto barato com uma máscara de aranha transparente sobre a lente. Mirando nos bandidos, mas nada aconteceu. Que droga, acabou a bateria.
E não pôde perder mais tempo. Saltando para pousar em cima da janela de frente para o guarda, apertou os dedos médios no disparador de teia, com uma pressão firme e contínua, fazendo com que o fluido saísse como uma corrente grossa e gosmenta, que entupiu o cano da pistola do guarda. Espere, ele gritou. Tem muita gente em volta. Deixa que eu cuido deles. Vai se ferrar. O guarda gritou de volta. Você deve ser um deles. Deixe-me adivinhar mais um assinante satisfeito do Clarim Diário. O guarda estava tentando livrar a arma da teia gosmenta, para impedir que ele puxasse o gatilho por acidente e apertasse a mão com um tiro que saísse pela culatra. A aranha disparou um fino fio para apanhar a arma e jogá-la longe, fazendo com que caísse sobre a superfície plana do toldo verde da entrada, em segurança e fora de alcance. Em seguida, disparou outro feixe de teia para cobrir o braço ferido do guarda, como um curativo improvisado. Isso deve conter o sangramento até a ambulância chegar. Escreve-se na sua próxima carta para o editor. Naquele momento, a van dos bandidos cantava pneu em meio ao tráfego de Broadway. Então, a aranha partiu em perseguição. Entretanto, durante sua conversa com o guarda, a chuva havia ficado mais forte. Ele tentou disparar um fio de teia para deter a van em fuga. Sua fórmula de teia original não teria se solidificado sob a chuva pesada, mas fazia tempo que ele havia superado esse problema. Contudo, sólida ou não, a fina teia foi jogada ao chão pela torrente d'água, antes que pudesse alcançar a van. A aranha foi obrigada a perseguir os ladrões a pé. Felizmente, a superforça também significava a supervelocidade, não no nível de mercúrio, mas mais do que o suficiente para alcançar a van do trânsito, no trânsito de Manhattan, sob uma tempestade. Principalmente porque ele podia saltar de capota em capota sobre os carros. Uma torrente de buzinas e xingamentos de motoristas irritados seguia atrás dele. Ah, os roxonéis da Broadway. Por fim, pousou sobre a van em fuga, enquanto o veículo rasgava por Koreatown. Depois de abrir as portas traseiras, abaixou a cabeça para ver o que estava enfrentando. Com os anos de experiência, o fato de estar olhando de cabeça para baixo não era nenhum problema. Mas as gotas de chuva que encharcavam as lentes de sua máscara eram outra questão. Tudo à sua frente era um borrão nebuloso e turvo, em movimento. Por sorte, não havia chuva entre ele e os ocupantes da van. De modo que seu sentido aranha conseguiu alertá-lo do disparo iminente, e ele teve tempo de erguer a cabeça antes que os tiros soassem. É um inseto! Alguém gritou dentro da van. Um inseto? Para onde esse mundo está indo? Antigamente, toda vez que ele atacava uma quadrilha, podia contar que alguém gritaria Homem-Aranha, como um apresentador chamando uma nova atração. Hoje em dia, pelo jeito, eles não lhe davam o menor valor. Cadê o respeito? Ele nem precisou dos sentidos aranha para saber que o que aconteceria em seguida. Tinha assistido a tantos filmes de ação que já era óbvio. Bandidos num carro com um herói no capô, disparavam contra o teto. Esses bandidos devem ter assistido aos mesmos filmes, pois a chuva de balas disparada de baixo veio logo em seguida, contrapondo-se à chuva que caía do céu. Mas a aranha já estava saltando para fora do caminho, começando a dar a volta na traseira da van, como um ginasta em uma barra, enquanto os ladrões atiravam para cima. Ele poderia entrar pelas portas traseiras e derrubar os dois com um chute duplo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ele havia se acostumado a confiar na adesão da ponta dos seus dedos, em vez de se segurar com firmeza. E, no calor do momento, esqueceu-se de que não poderia utilizar esse reflexo por conta da chuva. Todos os seus dedos aderiram às poças de moléculas d'água, e, em vez de dar um mortal duplo para dentro da van, Homem-Aranha caiu tudo no asfalto duro e escorregadio. Apenas o som de uma buzina e de pneus cantando o avisou do carro que avançava contra ele, e graças somente a seus reflexos super desenvolvidos que ele conseguiu rolar para fora do caminho a tempo. Mas os ferimentos no meu orgulho podiam ser fatais. Ótimo movimento, cabeça de teia. E além de tudo, agora estou com o tema de Rochdale, da Broadway na cabeça. É isso aí, disse ele, colocando-se de pé e pulando sobre os capôs dos carros, voltando a perseguir a van. The rumble of the subway train, a jing-jing, the wrestle of the taxis. Pare com isso, mas estava ficando cada vez mais difícil de enxergar. Suas lentes não só estavam cobertas de chuva, como também, naquele clima frio e molhado, elas estavam começando a embaçar por dentro, conforme sua respiração acelerava. Ele caiu por cima de um táxi amarelo e desceu deslizando sobre o capô. Ah, o taxista gritou. Belo salto, babaca-aranha. Enfim, os menos cedo da próxima vez e deu fora daqui. Eles estão armados.
Ei, não me diga para onde ir, sua aberração, e sai do meu táxi, antes que eu ligue o taxímetro. Cerrando os dentes de frustração, a aranha secou a lente direita com a luva, segurou-a com firmeza e arrancou da máscara para ver onde estava indo. Enfiou a lente no cinto de utilidades para guardá-la em segurança e partiu novamente atrás da van. Mas sua visão não melhorou muito, uma vez que não havia nada impedido as grossas gotas de chuva de cair em seu olho direito, fazendo-o arder. Ele precisava manter a mão sobre o olho exposto enquanto corria. Nota: inventar um guarda-chuva que caiba no cinto. Não, numa noite como essa, ele seria levado pelo vento em 2 segundos. Os atiradores estavam novamente parando ao léu do fundo da van. Preciso parar esses caras antes que eles matem alguém, mas como? A chuva estava caindo sobre ele com tanta força que o lembrou de sua última batalha contra o Homem Hídrico. Suas teias eram inúteis, seus dedos viscosos eram inúteis, seu cinto da aranha era inútil, e eu estou morrendo de frio nessa roupa encharcada. Ele podia fazer o que sempre fazia quando era obrigado a deixar os bandidos fugirem, disparar o rastreador aranha na van. Mas a chuva violenta interferiria no rastreador, assim como estragaria suas teias. E o que restava? Só a força proporcional de uma aranha idiota, ele percebeu. Precisava jogar algo grande contra os atiradores, e rápido. Mas o quê? Olhou para baixo em busca de uma tampa de bueiro, mas o tiroteio havia parado o trânsito e todas as tampas de bueiro por perto estavam solidamente plantadas embaixo dos pneus dos carros. Então, uma buzina soou atrás dele, seguida por uma voz familiar. Eba, pacaranha, eu tenho que trabalhar, sai do caminho. Pela primeira vez naquela noite, Homem-Aranha sorriu. Aquilo era perfeito demais. A reação do taxista quando a aranha arrancou o capô de seu táxi não foi uma imagem que os antigos colegas de Peter Parker do jornal teriam achado digna de ser impressa. Tampouco a reação dos ladrões da van quando viram o capô voando na direção deles, mais rápido do que seus olhos conseguiam acompanhar. Mas seus palavrões foram interrompidos abruptamente quando o capô os nocauteou, jogando-os contra o fundo da van. Infelizmente, o taxista não calou a boca tão facilmente, mas pelo menos ele ainda estava vivo. A van deu uma guinada. O motorista, assustado com o impacto atrás dele, bateu a van na traseira de um carro estacionado. A aranha correu para confrontar o motorista abrindo a porta, mas o encontrou zonzo e com o rosto enfiado no airbag inflado. Os disparadores de teia do aranha ainda estavam cheios d'água, então ele deu um soco forte o bastante no queixo do bandido para que ele desmaiasse até a chegada da polícia, que, a julgar pelas sirenes que ele podia ouvir naquele instante sob o som da chuva e dos trovões, estaria ali a qualquer momento. Ele demorou um pouco para dar uma olhada nos dois ladrões, no fundo da van, já que os havia atingido com bastante força com aquele capô de táxi. Um deles estava com as costelas quebradas e o outro com um braço quebrado por tentar impedir a colisão, mas seus órgãos vitais estavam bem. Foi um alívio. Ele não gostava de pegar tão pesado quando podia evitar. Não contra meros mortais, e se contentava em ter uma arma potente e não letal a qual recorrer na maioria das ocasiões como as suas teias, mas as circunstâncias não haviam lhe deixado escolha, a não ser empregar uma força maior para proteger testemunhas inocentes. Ele teve sorte dos ferimentos não terem sido mais graves. No entanto, sabia que era improvável que os policiais achassem o mesmo. Por isso, bateu em retirada, correndo para o beco mais próximo. As paredes ainda estavam escorregadias demais para que pudesse escalá-las. Então, pulou para a escada de incêndio mais próxima. Um salto curto para alguém capaz de pular 3 andares, com um único impulso. E subiu com dificuldade até o topo, saltando de telhado em telhado. Foi se afastando da área, sabendo que a polícia iria procurá-lo, querendo, como sempre, levar o aranha para um interrogatório sobre o incidente. Na verdade, eles tinham um pouco de razão. Muitas vezes, os bandidos que ele capturava não demoravam a voltar às ruas, porque não podiam ser condenados sem o seu depoimento. Mas cair nas mãos da polícia significava expor sua identidade. Na primeira vez em que isso aconteceu, anos atrás, o compreensivo capitão da polícia George Stacy havia proibido a remoção de sua máscara até a consulta jurídica sobre as suas liberdades civis. A Aranha escapou logo em seguida, antes que resolvessem a questão. Mas o capitão Stacy foi morto há muito tempo. Eram poucos os policiais que se preocupavam em proteger sua identidade. E as liberdades civis não estavam exatamente na moda nos últimos tempos, muito menos quando o assunto dizia respeito aos superpoderosos.
Apesar do risco de deixar bandidos impunes, ele simplesmente não poderia revelar sua identidade e atuar com liberdade. Havia muitas pessoas com quem se preocupava, tornariam alvos caso seus inimigos soubessem sua identidade secreta, o que já havia acontecido várias vezes. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ele se perguntou pela milionésima vez, enquanto corria para debaixo de uma caixa d'água e esperava a chuva diminuir. Sair por aí atrás de uma máscara, batendo em bandidos, sem respeitar as leis, eu poderia trabalhar para o governo, colocar meus entes queridos no programa de proteção a testemunhas, poderia tentar entrar para os Vingadores e trabalhar como parte do sistema, poderia vender minha fórmula de T para a polícia e deixar que a usassem para pegar criminosos, enquanto fico em casa e cuido da minha família. Mas sempre que os pensamentos de Peter Parker seguiam nesse rumo, eles voltavam para o único argumento do qual nunca conseguia escapar. Uma vez ele se dispôs a deixar a luta para outra pessoa. Uma vez, depois de ter conseguido seus poderes e começado a usá-los para ganhar dinheiro com a atração de TV, ele havia ficado de braços cruzados e deixado um bandido escapar, embora tivesse o poder de impedi-lo. E foi esse mesmo bandido que matou seu tio Ben. Enquanto tiver esse grande poder, preciso aguentar a grande responsabilidade que vem com ele. Não posso correr o risco de deixar outra pessoa morrer porque deixei de agir. Ele sabia disso, mesmo sem precisar dizer, e foi por isso que havia começado a usar sua identidade de Homem-Aranha e seus poderes para combater o crime. Por isso que continuara a combater até hoje, apesar de todos os perigos e dificuldades, embora sempre se perguntasse se seus métodos de lidar com seus poderes eram realmente os mais responsáveis. Todas as tentativas anteriores haviam sido limitantes e muito comprometedoras. Havia coisas que só ele conseguia fazer, agindo sozinho, à margem da lei, em nome de uma justiça mais básica. Mas será que desse jeito vale a pena? Existe uma... Existe alguma alternativa melhor que não consigo ver? Como sempre, a única resposta a essa pergunta foi um silêncio ensurdecedor, seguido também por um espirro ensurdecedor, para o que ele mal teve tempo de erguer a máscara. Exatamente o que precisava, ficar resfriado. Tudo que ele queria agora era ir para casa, tirar aquela roupa velha e molhada e entrar numa banheira quente, com sorte na companhia da maravilhosa senhora Mary Jane Watson Parker. Era ela que fazia tudo valer a pena, que lhe dava forças e esperanças apesar de tudo. Era a única pessoa por quem ele deixaria de ser Homem-Aranha, e no entanto, era o apoio e a compreensão dele em relação à sua vida dupla que lhe possibilitavam continuar como Homem-Aranha. Era a expectativa de ir para casa, para seus braços no fim da noite, que lhe dava forças para continuar lutando contra todas as dificuldades e nunca ceder à derrota. Esse simples pensamento o aqueceu e o motivou a se apressar novamente a caminho de casa. Faltavam apenas uns 20 quarteirões, mas de repente alarmes soaram na direção contrária. Então uma gritaria começou, e o aranha soltou um suspiro longo, dando meia volta. Mary Jane teria que esperar um pouco mais.